Chegamos ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse segundo tópico, vamos considerar o tema, brotando do coração. Irmão Silvio, descreva o tipo de situação oculta que muitas vezes ocorre em reuniões sociais e como isso aconteceu nessa ocasião, no banquete na casa de Simão. Bem, aqui a palavra de Deus vem nos dizendo, né, no Salmo 55, as palavras de sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra em seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, como espadas desembainhadas. Ou seja, as palavras eram muitas vezes ali de lisonja e tal, mas não era o sentimento que eles tinham no coração, né? Eles estavam, na verdade, buscando a condenação de Cristo. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes também, nós corremos o risco de estar que nem faz na pergunta aqui, numa reunião social, ali entre os irmãos, aonde já teve, digamos, numa conferência, teve uma pregação bonita lá e tal, o pregador trouxe uma mensagem importante para a igreja. No entanto, estou aqui com o Evandro, mas tu viu aquele pregador lá? Não falou tão bem assim, eu acho que podia ter falado melhor. Mas não é a situação que acontece lá no almoço. Lá no almoço eu estou ali, muito boa a sua pregação, Luzilei, que coisa bacana, uma mensagem importante você trouxe, mas não é o que realmente está no meu coração, não foi o que realmente eu comentei, né, com o meu irmão, na ausência, né, daquela pessoa. E aqui a notinha vem nos falando que Cristo e sua obra estavam atraindo mais atenção do que nunca. E esse sentimento de as palavras serem brandas, né, para com a pessoa, mas não é o sentimento que tem no coração, é o sentimento muitas vezes de inveja, porque aqui era o que estava acontecendo naquele momento, naquela situação com Cristo. Ele estava chamando a atenção, a mensagem que ele estava trazendo estava tirando o foco dos fariseus, e isso foi o que causou a inveja deles. E é o que também pode acontecer com a gente hoje. Talvez a mensagem foi importante, mas eu nem prestei tanta atenção na mensagem, porque eu não tenho uma simpatia tão grande com aquele pregador. E aí, porque ele está se destacando, ou porque ele talvez realmente está sendo usado na mão de Deus, e a gente, em vez da gente ajudar aquela mensagem para frente, a gente começa a criticar, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado. E até comentei com o Evandro, quando a gente estava estudando essa lição, que graças a Deus que essa lição está vindo para a gente, que é para a gente abrir os olhos e despertar para certas atitudes que a gente toma na igreja, né? Exato. Então é muito importante essas lições. Muito bem. Então nós precisamos cuidar para não repetir essa atitude que muitos estavam tendo lá naquele encontro na casa de Simão, né? Sim. E aqui a nota também continua nos dizendo assim, ó, aqueles que foram ao banquete acompanhavam cada movimento dele, de Cristo, né? E alguns dentre eles tinham olhares hostis. E muitas vezes é o que a gente também acaba cometendo na igreja, né? Então, mais uma vez eu reforço, né? Graças a Deus que está vindo essas lições para a gente despertar e realmente tirar os exemplos bons e os ruins, né? Para a gente poder... Ao invés de estarem ali atentos, né, às palavras de Cristo para aprender, para ser edificado, estavam atentos a Cristo buscando que acontecesse alguma dificuldade, algum problema, para então poderem condená-lo, né? Poderem criticar, poderem falar alguma coisa má, alguma coisa Exatamente. ruim. E isso causou o quê? Eles se perderam porque eles não prestaram atenção na mensagem, mas sim no mensageiro. Exato. E muitas vezes é o que a gente também acaba fazendo e muitas vezes acaba afastando outras pessoas pelos nossos comentários ali, né? Nos bastidores a respeito do mensageiro e acaba esquecendo da mensagem. Isso que o irmão Silvio está mencionando é extremamente importante. No trimestre anterior, eu imagino que nós já tenhamos comentado em alguma lição sobre isso. Mas esta questão de tecer comentários sobre pessoas, ela é uma situação muito perversa. E nós damos um testemunho extremamente ruim acerca da nossa fé ao fazermos isso. Porque muitas vezes em roda de amigos, de familiares, e
com pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, se oferece ou se faz comentários bem negativos em relação à pregação, em relação às pessoas que frequentam conosco as nossas igrejas. E o que esperamos com tais palavras? Será que esperamos evangelizar alguém com isso? Sim. Será que esperamos que a pessoa ela fique mais receptiva à mensagem ou a um convite que eu venha fazê-la em algum momento para ir à igreja, sendo que ao longo do tempo o que ela ouve é que lá existem pessoas ruins, lá os pregadores são maus, lá tem uma fulana que é assim, lá tem um ciclano que é aquilo outro? Que tipo de mensageiros e pregadores temos sido nós? Fazemos a obra de Satanás quando agimos dessa forma, né? Sim. Às vezes tecemos comentários assim na frente de nossos filhos e quando nossos filhos se tornam adolescentes, se tornam jovens, se afastam da igreja, nós nos desesperamos e ainda culpamos a igreja não faz nada pelos meus filhos, a igreja não faz nada pela juventude, a igreja podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas na sua casa você tem contribuído para manter seu filho longe da igreja, dando um mau testemunho, falando mal daqueles que estão à frente, seja liderando a obra, seja pregando, seja liderando a igreja. E seu filho sabe, você está vendendo uma ideia absurda para ele. Por que ele vai querer permanecer na igreja? Não vai. Se você não testemunha, se você não testifica disso, se você não dá um bom testemunho, se através das suas palavras você não contribui para que ele tenha uma visão positiva acerca da igreja, ele não vai ficar. E as nossas orações serão completamente inúteis, porque a obra de Satanás já foi feita pelo pai, pela mãe, que foi um grande crítico do que acontece na igreja, de pessoas que estão na igreja. Então, vamos ter cuidado com as nossas falas, para que nós não venhamos a contribuir de uma forma semelhante a essa que é manifestada aqui no Salmo 55, 21, e também que é repreendida pela palavra de Deus em muitas outras ocasiões, onde nós falamos o que é mal, falamos o que é ruim, e dessa forma influenciamos aqueles que estão ao nosso redor a agirem contra o Evangelho, contra Jesus Cristo também. Irmão Evandro pergunta B. Descreva ações de Maria durante o banquete na casa de Simão. Então, Maria... Quem era Maria? Maria era a Madalena. A Maria Madalena, né? Então, irmã de quem? A irmã de Marta e Lázaro, né? Isso. Então, a ação dela ali, ela estava muito grata a Jesus. Algum tempo atrás, ali, tinha expulsado alguns espíritos malignos do seu corpo. Então, nesse momento agora, ela estava ali com um vaso de alabastro, né? E esse vaso, ela comprou num valor muito alto, né? Aqui disse que era 300 denários, era coisa de trabalho de 300 dias, um denário por dia, que era o valor que as pessoas ganhavam por dia, né? Então, aquele momento ali, ela foi e lavou os pés de Jesus com um perfume, também a sua cabeça, né? E tanto Mateus e Marcos falam sobre a cabeça, e Lucas e João descrevem os pés, né? Então, ela ali ungiu Jesus, estava faltando menos de uma semana para Jesus ser sacrificado. Então, aquele momento ali especial, ela aproveitou aquele momento de gratidão e derramou aquele perfume ali naquele momento. Interessante que ela não sabia, tão grande seria a emoção dela, que naquele momento ela chorou, lagrimou muito ali nos pés de Jesus. Então não tinha um pano ali naquele momento para ela enxugar os pés de Jesus. Então com seus longos cabelos, ela enxugou ali os pés de Jesus. Mas naquela época era muito vergonhoso a mulher apresentar ali os seus cabelos em público para as pessoas, né? Ali as pessoas veem os seus cabelos ali. Então ela não se preocupou com isso naquele momento. Ela fez o melhor. Ela estava tão grata a Jesus que ela não se importou com o que as pessoas iam falar naquele momento. Então, trazendo para a nossa vida hoje, nós temos que ser gratos a Jesus em tudo que Ele fez para a gente, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Então, não importa a circunstância. Então, para nós, essa pergunta, irmão Luzê, irmão Silvio, a gente precisa ser grato. Os nossos irmãos que estão em casa, precisamos ser muito gratos a Deus, não importa a circunstância. E um valor muito alto esse valor que ela pagou. Então, não fica pensando, mas será que isso aqui é suficiente? Será que eu estou achando que é muito isso aqui para Deus?
muitas vezes no sentido das ofertas, né? Será que essa oferta aqui, eu acho que não vou dar tudo isso aqui não, eu acho que Jesus não merece tudo isso aqui, né? Mas nós precisamos ser gratos, realmente conhecer que nós temos que dar o nosso melhor. Ela deu o melhor que ela tinha para Jesus, ela não deixou passar a oportunidade. E hoje também nós precisamos não deixar essa oportunidade passar, de ser grato a Deus a cada momento em nossas vidas. Muito bem, então nós já vimos no primeiro tópico uma manifestação de gratidão por parte de Simão. Isso. Alguém que era leproso, Jesus removeu essa enfermidade de sua vida. E agora nós vemos alguém que estava naquele momento era alguém que havia recebido um benefício físico, né? Estava enfermo, foi curado. Agora aqui nós vemos alguém que está manifestando gratidão pelo perdão dos pecados. É uma outra característica de gratidão. Porque às vezes nós somos gratos porque Deus nos livrou de um acidente, as coisas aconteceram ao meu redor, mas o meu carro passou ileso. Nossa, sou grato a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus porque estávamos enfermos, né, e tivemos a saúde restabelecida, ou conquistamos alguma coisa pelo qual trabalhamos e Deus abençoou e conquistamos. Mas e quanto às questões espirituais? Nós também precisamos manifestar gratidão. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. A palavra de Deus, manifestar gratidão por Deus nos dar a sua palavra e termos o amplo conhecimento da sua vontade através da mesma, do estudo da lição da escola sabatina, pelo perdão dos nossos pecados. Aqui nós vemos essa manifestação por uma conquista espiritual, por uma bênção espiritual. Que maravilha! E faço as palavras que o irmão já mencionou aqui. Precisamos ser gratos. Justamente. Precisamos manifestar gratidão a Deus. E interessante, irmão Luzei e irmão Silvio, que aqui nesse momento, Maria, ela foi grata e eu creio que ela continuou sendo agradecida a Deus por muito tempo. Não sabemos quanto tempo antes, né, que ela foi curada, mas eu creio que ela sempre foi agradecida. Eu sempre estava agradecendo a Jesus na sua vida, né? Então nós precisamos lembrar das bênçãos do passado. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o livramento que Deus trouxe na minha vida. Eu trazer hoje para a minha vida hoje, porque a gente sempre lembrar das bênçãos do passado. Não apenas agradecer agora e esquecer. Então, nossos irmãos que estão em casa, precisamos também ser gratos pelas bênçãos que já receberam no passado. Quanto tempo que você recebeu uma bênção e você também ser grato hoje também. Sempre dedicar um tempo, né? Hoje eu vou dedicar esse momento aqui de oração, esse momento de agradecer a Deus pelas bênçãos do passado. Então, isso é importante. O pensamento da inspiração até faz menção acerca do desânimo, né? Por que desanimar, né? Nós vamos nos desanimar se nós nos esquecermos das bênçãos que no passado Deus já proporcionou na nossa vida. Agora, se nós não esquecemos, se nós sempre mantemos vivos em nossa mente as bênçãos espirituais, as bênçãos mesmo físicas que o Senhor nos concede, isso mantém a nossa fé viva, sempre acesa, confiante em Deus, para continuar desfrutando também de bênçãos que são sem medidas da parte do nosso Pai Celestial a todos nós. Faz me lembrar também aqui do povo de Israel. Eles receberam muitas bênçãos, mas quando vinha a dificuldade, se eles lembrassem das bênçãos do passado, eles não iam reclamar aquela situação que estão passando, aquela prova, aquela dificuldade, né? Então, quando vier uma prova sobre a nossa vida, a gente precisa manter firme e lembrar das bênçãos do passado e o livramento que Deus tem feito em nossas vidas. Né? Exato. Vamos à pergunta C. Irmão Silvio, como Judas reagiu ao presenciar aquele ato, o ato de Maria de ungir Jesus com aquele perfume caro? Ele aqui não ficou muito satisfeito, né? Aqui a inspiração vem nos dizendo que Judas ficou profundamente insatisfeito. E também continua dizendo, em vez de ele esperar para ouvir o que Cristo diria sobre o ocorrido, ele começou a sussurrar as queixas aos que estavam próximos, criticando Cristo por permitir tamanho desperdício. Ou seja, ele ficou insatisfeito com aquilo. A gente sabe bem que o motivo dele era porque ele queria que aquele dinheiro fosse, né, colocado lá na bolsa, para ele poder usurpar também daquele dinheiro, mas ele começou a criticar para outros, né? Essa questão, começou a externar o sentimento dele, a questão, o que para ele era um desperdício, né? Com astúcia, Judas fez sugestões ele fez sugestões que tinham o potencial de causar descontentamento e revolta entre os presentes, ou seja,
é algo também que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente externa. Muitas vezes a gente pensa algo que, se a gente não externar, talvez o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, no nosso pensamento, e aquele vai mudar o nosso pensamento. Mas o momento que eu externo, que eu falo para o meu irmão que está do meu lado a respeito daquele sentimento que eu estou naquele momento, vai causar justamente isso aqui. Aí eu falo para o Evandro fala para o Luzilei já fala para outro, e aquilo já se torna um murmurinho dentro da igreja. Daqui a pouco está uma situação de revolta, né, entre os presentes, por uma situação que eu pensei, que nem era tão errado assim. E foi justamente isso que Judas causou, né? Ele causou ali um sentimento de revolta entre todos os que estavam, mas por um sentimento dele, né? E como a gente já viu no início da lição, que Judas era uma pessoa de mais conceituada no meio, então a opinião dele tinha uma certa influência, né, sobre os outros. Então é isso que a gente tem que ter um cuidado, muitas vezes, a respeito do que a gente pensa naquele determinado momento. Que se a gente parar e pensar um pouco melhor, com certeza o Espírito Santo vai fazer uma obra no qual esse pensamento não vai se espalhar. Mas no momento que eu já externo aquele pensamento, aquele sentimento ruim, já vai causar um mal-estar numa situação, né, que naquele momento não era necessário, né? Exato. Nós percebemos que o inimigo já estava trabalhando há bastante tempo no coração de Judas, né? E nesse contexto aqui, ele já estava se articulando entre os inimigos de Cristo, e depois, finalmente, ele fechou o negócio para entregar Jesus e traí-lo. Mas esse foi um processo, não foi do dia para a noite que Judas traiu Jesus. Mas ao longo de um processo onde ele não se permitiu ser moldado pela graça de Cristo, pela atuação do Espírito Santo em seu coração, ele se tornou essa pessoa que encontrava defeitos até mesmo naquilo que de bom era realizado. Alguém manifestando gratidão, mas no seu coração ele não via a manifestação de gratidão por alguém. Ele via o desperdício, ele via um gasto desnecessário, ele via um Jesus que não estava preocupado com os pobres, ele via em Jesus alguém que não estava realmente atento a outras necessidades. É claro, nós entendemos, né, o irmão já mencionou que tudo aquilo, na verdade, era fruto do seu coração não convertido e também fruto da sua ambição, do seu desejo de lançar mão naquele dinheiro. Né? E as suas palavras, elas foram astutas. Mais à frente vai ser reforçado mais algum pouco sobre esse aspecto das críticas, né? Mas o irmão já pontuou aqui sobre a contaminação do ambiente quando se tem esse espírito crítico. Mas mais à frente nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso também. E na pergunta anterior, né, falou ali a respeito da gratidão de Maria, né? Que ela fez aquele gesto. E aqui, antes da gente iniciar as gravações, a gente comentou a respeito da maneira que se sentava na mesa, né? Não era como hoje, que a mesa aqui, os pés ficam ali. Então, as pessoas sentavam com os pés assim. Então, Jesus estava assim, com os pés de lado. Então, ela chegou por trás e ungiu os pés ali, a cabeça de Jesus. Mas a intenção dela não era de que todos vissem, né, aquela situação. Então, a nota vem falando também, né, que Maria tentou evitar ser notada e seus movimentos poderiam ter passado desapercebidos. No entanto, o perfume encheu o ambiente de sua fragrância. Ou seja, a maneira que ela achou de gratidão, de mostrar a gratidão com Cristo, não que fosse intenção dela, mas acabou chamando a atenção de todos pelo fato da gratidão de fato ser uma gratidão exaltada. Isso a gente vê hoje também, muitas vezes, um irmão ou uma irmã faz um culto de gratidão e quer oferecer uma confraternização e tal, então faz aquele culto bonito, vai lá e decora a igreja, e vem um pregador diferente e tal, e porque a pessoa quer externar aquela gratidão por uma bênção que recebeu, né? E daí que também, muitas vezes, surgem aqueles que criticam, né? Podia ter feito outra coisa, podia ter doado cesta básica, podia ter dado uma oferta para as Dorcas e tal, mas a maneira daquela pessoa
demonstrar sua gratidão não era no intuito de aparecer, né? Mas acabou aparecendo porque era, de fato, chamou a atenção porque era algo realmente grande. E que, como foi o caso de Maria aqui, né? Não foi algo pequeno, a gente viu que foi um perfume caro, né? Sim. Então, sendo um perfume caro, ele exalou, mas a intenção dela era ficar ali, escondidinha, fazendo demonstrando a gratidão dela só com Cristo, né? Mas se exalou. Se nós formos bem honestos com a gente mesmo, nós vamos perceber que em muitos momentos nós somos mais Judas do que Maria, né? Mais Judas do que outros personagens que manifestaram mais nobreza do caráter. Nós temos uma tendência de sermos críticos à ação dos outros, né? Aqui ele estava sendo crítico. Era uma ação sincera, era uma ação honesta. No entanto, recebeu a crítica de alguém que estava próximo de Jesus. Então, nós precisamos estar alertas para isso. Porque quando nós lemos essa história, qual é o sentimento que nós temos em relação a Judas ao ler a história? Mas que pessoa má, né? Que pessoa ruim, que pessoa, enfim, tem uma visão distorcida, ao invés de compartilhar da alegria de alguém, está ali julgando. Mas quantas vezes nós agimos dessa mesma forma com aqueles que estão ao nosso redor? Quantas vezes nós somos Judas, criticamos, julgamos, falamos mal, colocamos que tal situação seria diferente se eu fizesse esse tal. E eu me coloco nessa situação, porque às vezes tenho essa tendência, mas diante dessa lição eu estou sendo repreendido pela palavra de Deus para não ter essa tendência de ter esse pensamento. E penso honestamente de todos os nossos irmãos, que nós devemos ou nos sintamos confrontados por essa lição e tenhamos a nossa mentalidade transformada e mudada para que tenhamos uma atitude de acordo com a vontade de Deus e não uma atitude semelhante à de Judas.